Deus nos presenteia várias etapas na vida. Deus nos dá o alimento que nós necessitamos, Deus nos dá a oportunidade das diversas reencarnações, Deus nos dá a possibilidade de aprender o que deve ser aprendido. Eu, por exemplo, não consigo viver sem uma boa leitura. De há muito tempo eu não leio mais quase que nenhum livro que não seja um bom livro espírita. Aí você há de perguntar, mas por que motivo, né? Por preferência? Não apenas por preferência, mas pelo fato de serem livros profundos, livros analíticos, livros que há um equívoco de muitas pessoas, livros que nos dão uma verdadeira dimensão da vida, em toda a sua extensão. Quando você lê um bom livro espírita, eu vou citar aqui um exemplo muito claro. Quando você lê, por exemplo, a Gênese, o livro de Allan Kardec, ou quando você lê, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da coletânea de Allan Kardec. Aqui você tem uma riqueza, um manancial que não existe em outro livro. Então eu prefiro, brincando com vocês, eu prefiro uma refeição completa de que apenas um couvert. Então existe uma camada muito profunda. E o curioso é que cada livro que eu leio, eu percebo que eu não sei de nada. Eu penso que por isso que o nosso grande filósofo Sócrates, quando ele afirmou um dia, abre aspas, sei que nada sei, ele com a sua sabedoria infinita, ele sabia que nada sabia, ou seja, ainda lhe era reservado milhares, centenas de coisas que ele poderia vir a aprender, quiçá em outras existências, né? E disso também eu não tenho nenhuma dúvida. Então a reencarnação é um processo antiguíssimo na história da humanidade. Nós estamos vivendo um apogeu desse tema graças à divulgação via internet, não tenho dúvida nenhuma disso. Graças ao momento tecnológico que vivemos, graças a uma série de coisas que a humanidade quer respostas e não consegue, através de outros mecanismos. Então Deus nos deu essa oportunidade infinita de ler e de aprender. Deus nos deu a possibilidade de ser pais, né? Pai, mãe. E é sobre esse aspecto que eu quero comentar aqui agora. Serei bastante pontual. Olha, minha gente, você que está me escutando nesse momento, ser pai, ser mãe, é a experiência mais rica que existe na vida. Não existe outra igual. Não existe. Alguns hão de dizer, mas gera muito sofrimento. O que é que não gera sofrimento? O que é que não gera sofrimento? Para aprender, a gente sofre muito. Para crescer, a gente sofre muito mais ainda. Mas a experiência de ser pai e ser mãe é uma experiência única na vida. Única.
todas as madrugadas perdidas, todos os dias corridos, todas as idas às escolas, buscar e levar, todo o peso que carregou no colo, o niná, foi vencido por um simples sorriso. O sorriso de uma criança traz uma energia revigorante para toda uma vida. Para toda uma vida. Aí nós crescemos em massa muscular, ficamos grandes. Porém, a criança que existe em nós, ela persiste vivendo. Ela continua vivendo. E nós temos que dar crédito a esta criança que existe em nós, do ponto de vista da pureza, do ponto de vista da amorosidade, do ponto de vista da confiança, do ponto de vista da brincadeira, do ponto de vista da alegria, do ponto de vista da fé, do aconchego, do ponto de vista de tudo na vida. Eu penso que uma criança é um universo que Deus nos presenteia com a possibilidade da gente conviver com esse universo. E no trabalho de doação e no trabalho de dação do pai e da mãe, há uma construção de algo muito rico, que é a construção do amadurecimento. Sem o amadurecimento, acreditem, você não vai a lugar algum. Eu digo sempre, vou repetir aqui de novo, nós temos a idade certa para a gente fazer bobagens. Todos nós. Tem pessoas que fazem bobagem a vida inteira, mas a idade exata para a gente fazer bobagem é durante a adolescência, até chegar à maioridade, varia de 19, 18 até 30, e aí chega. Alguns esticam mais até os 35, chega. Porque na hora em que nós somos premiados como uma criança, como um bebê, a nossa vida toma uma cor, um matiz completamente diferente. Até o presente momento, eu sei que não mais serei presenteado, porque já me foi dito por algum amigo espiritual. Até o presente momento eu pedi a Deus para que Ele me presenteasse com outro filho, com um bebê. Mas nós não sabemos o que pedimos e Deus sabe o que nós merecemos. É regra da vida. Aí alguns podem estar pensando, por que não adota um filho? Porque não era essa a proposta. Se fosse, eu teria feito. Casais que não têm filho, e que não podem ter filho, e que não conseguem ter filhos, adotem uma criança. Existe um programa na TV, que não me lembro o nome, parece-me que é Adoção, em que mostra experiências riquíssimas. E aí eu me lembro de novo, eu vou ter que ir de novo para Chico, porque Chico é o meu grande amigo, Chico é meu grande companheiro, é meu grande professor, em que Chico afirmou em uma das suas frases que o Espiritismo nunca conseguiu dar conta de uma coisa: o vínculo e o amor que uma mãe tem por um filho. É algo assim fantástico. Mas eu digo que talvez a minha alma, talvez o meu lado feminino, não é? Que todos nós temos um lado masculino e um lado feminino. Talvez o meu lado feminino tenha sido muito mais aflorado, muito mais aguçado do que o lado masculino, porque eu sempre fui muito pai. Pai é um pai que é mãe. Então eu sempre fui muito próximo. E agradeço a Deus profundamente. E
todos os filhos que eu pude educar, que eu pude me doar, que eu pude ir além de me doar, que eu pude e posso amar. Aí nós vamos agregando à nossa vida outras coisas, principalmente a idade cronológica, e nós vamos, depois que nós chegamos num platô de 50, aí nós vamos começando a descer as escadinhas. Aí nós não temos mais a capacidade física, a capacidade de força física. Em compensação, nós temos a capacidade da força moral, da força vivencial e da força do amor, que é a maior potência do mundo. Eu disse aqui uma vez, eu vou renovar a vocês. Quando eu era menor, quando eu tinha 5 ou 6 anos, eu pegava os santinhos da minha mãe, os santos, né? Santo Antônio, dava banho na banheira, enxugava com toalha e botava para dormir comigo. Então esse lado meu de maternagem, ele sempre esteve comigo. E hoje, quando eu vejo todos os filhos que Deus me confiou, todos biológicos e não biológicos, sendo pai e mãe, é uma alegria imensa. Sabe por quê? Porque eu sei que eles vão, a partir daí, tomar outro rumo na vida deles. Eles vão tomar o rumo do amadurecimento. Não é o rumo da gratidão. Não. É o rumo do amadurecimento. É o rumo de enxergar a vida sobre outro olhar, sobre outra ótica. Eles vão compreender o medo de ver um filho sofrer. Eles vão compreender o medo de perder, entre aspas, um filho. Eles vão compreender a necessidade da responsabilidade com a vida de alguém. Eles vão aprender a alteridade. Alteridade significa se colocar no lugar do outro. Eles vão aprender novas linguagens, que é tentar compreender o que é que o filho quer, que ele não sabe falar, e você precisa entender o que é que ele quer. Então ontem ou anteontem eu disse, esse bebê está com sede, ele está com fome, ele está com sono. Essa linguagem é uma linguagem sagrada, é uma linguagem divina, e que não se aprende em livros, e que não se aprende enquanto você não é pai e você não é mãe. Isso não se aprende em nenhuma universidade acadêmica. Isso não tem diploma. O diploma, ele vem do alto, ele é divino. Chama-se a capacidade de amar, a capacidade de doar-se e de dar-se. Dar-se é muito mais do que doar-se. Dar-se é entregar-se integralmente. Quem é que se entrega integralmente? Somente o amor. Somente o amor é capaz dessa faceta. Então, se você está pensando em ter um filho, porque os tempos estão difíceis, nunca houve tempo fácil, não. Tenha. Aprenda. Inscreva-se nessa universidade. Ganhe esse diploma de Deus. Vamos, se arrisque. Mas eduque. Jesus disse, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. O mundo estaria muito diferente. O mundo que eu digo é os movimentos no mundo, se tivessem sido amados e educados. Quando eu vejo tantas crianças sendo mortas na Síria, e que dói aqui, sangra dentro de mim aqui. Quando eu vejo tantas crianças abandonadas em casas essas casas que dão esses nomes aí, né?
falta de educação, falta de amor. Amor, sim, porque quem ama cuida. Quem ama cuida. Um beijo para você, que Deus o abençoe e muita paz, muita paz.